Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos passar agora o gabarito da atividade 10, tá? Navegar é preciso. Nós temos falado muito nesse período sobre os relatos de viagem, sobre como escrever. Já foi pedida essa atividade para vocês enviarem o relato de viagem, de uma viagem que vocês fizeram, certo? Hoje também vai aparecer dois textos fazendo esta comparação. O texto um pedaço, um trechinho, né, de Pero Vaz de Caminha, já fizemos texto, atividade sobre ele. E o texto 2 é de Fabiano Constantino, também escrevendo o seu relato de viagem e muito famoso também, certo? Então, nós temos dois relatos de viagem. Nós temos um que tem, o primeiro aqui, que é de Pero Vaz de Caminha, tem até um vocabulário, certo? O número um perguntou assim: olha, séculos separam o texto um do texto 2. No entanto, eles apresentam semelhanças. Que semelhanças são essas? Olhem, vocês podem observar assim, Pero Vaz de Caminha, logo lá no início, né, do Brasil, aquela coisa toda. E aqui, Fabiano Constantino já escreve coisas, né, mais atuais, coisas mais novas, coisas já da nossa vivência e tudo mais. Então, mesmo com grande espaço de distância, né, de um para o outro, existe o quê? Qual é a semelhança? A temática é a navegação pela costa brasileira. Ambos estão por ali e estão o quê? Descrevendo o que vem pela viagem, certo? É como se a gente estivesse viajando com eles. Por isso é tão interessante esses relatos de viagem, certo? O próximo aqui, ainda continuando no número um. Entre os textos, pode-se perceber uma diferença vocabular, ou seja, as palavras que os compõem. Tal diferença acontece devido ao aumento de que ambos, o momento em que ambos foram escritos, né? O texto um no século XVI, o texto 2 já no século XIX, século XXI. Há esses fatores que interferem na maneira individual que o falante tem de se expressar. Chamamos o quê? De variações linguísticas. Transcreva do texto um essas palavras. Que palavras são essas? A gente viu aqui algumas, ó. Tão simples aqui, ó. Amainar, tá vendo? Colher, abrandar, tá vendo? Acalmar, diminuir, né? A gente sabe o que significa. Arribar, ó. Chegar o navio ao porto, acolher, a gente sabe. E a outra palavra, naus, nau, né? É uma denominação genética genérica, dada aos navios de grande porte, certo? Então, são essas palavras, a gente colocou algumas, teve gente enviando também, né, as palavras que a gente destaca e observa ali. Muito simples. O atividade número 2. O texto 2, embora moderno e atual, ele contraria o estilo de vida estressante e corrido que caracteriza os dias atuais. Transcreva pelo menos duas passagens que compõem essa afirmativa. Quer dizer, o século XXI já está com essa correria toda e muito estressamento. A gente observa na pandemia, não temos essa correria nossa, já tem assim diminuído por conta da pandemia, lógico. Mas a gente observa que a correria para alcançar, para vencer é muito grande. Então, colocou dois tópicos aqui. O primeiro, a vida simples de quem tem pouca ou quase nenhuma preocupação com o status ou com as coisas da vida
em sociedade. Tranquilo. E o 2 e a setinha número 2, uma vida devagar, para quem não tem pressa de viver. Então, aí, esses dois tópicos, né, dando essa confirmação aí, que tem aparecido aí no texto 2, tá? Dessa correria, desse tumulto que é a nossa vida, mas ali contraria, quer dizer, vem diferente. Vem falando de uma calmaria ao invés dessa correria nossa no século 21, desse dia a dia nosso. Certo, pessoal? Então, essa aí é a correção da atividade 10, tá? Vamos ficar atentos porque essa semana do dia 13 ao dia 16, nós teremos aí notícias que vai ser assim, notícias que vai interessar. Vamos esperar a diretora pronunciar, tá bom? O governador já pronunciou alguma coisa sobre o nosso retorno, sobre a volta. Não temos data ainda, mas nós teremos aí, tá, uns momentos para a gente até assim descansar um pouco das aulas online, certo? Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Vamos ficar com força, fé em Deus, que tudo isso vai passar, tá bom? Grande abraço, um beijo a todos.